Meus irmãos, hoje é a última mensagem da série. Quem tem ouvidos ouça, lições da igreja, lições para a igreja de hoje. Eu quero convidar você para que abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3. E vamos ler a partir do verso 14. Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao verso 20. Esther, me ajuda aí na projeção do texto. Apocalipse 3, 14, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo a disciplina, a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Leia comigo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a última e mais conhecida carta de Jesus às igrejas da Ásia Menor, a igreja de Laodiceia. E essa é a última dessas igrejas citadas em Apocalipse. Essa igreja recebeu uma carta do Senhor por intermédio do apóstolo João, e diferente da carta anterior, quando nós lemos na metade do capítulo 3, nós vamos notar que, diferente da carta de Filadélfia, a igreja de Laodiceia recebeu apenas críticas. É uma carta muito dura e ao mesmo tempo muito amorosa. A carta da igreja de Laodiceia, ela ficou conhecida, muito conhecida no nosso meio, justamente por ser uma clara advertência para aqueles irmãos, para aquelas igrejas que vivem uma fé apática, que vivem uma fé morna, que quando nós falamos de um sinônimo de descompromisso com o Senhor, um sinônimo de indiferença da parte espiritual, de frieza na fé, nós normalmente nos lembramos da igreja de Laodiceia. Inclusive, frequentemente, essa igreja ela é apresentada como o oposto, à igreja anterior, que é a igreja da Filadélfia, uma igreja que foi somente elogiada pelo Senhor. A igreja de Laodiceia, assim como outras igrejas da Ásia Menor, ela foi provavelmente fundada durante o ministério do apóstolo Paulo, naquele período que ele passou por essa região ali. E Laodiceia, irmãos, era uma cidade importante nessa região da Ásia Menor. E o contexto dessa carta é importante que a gente entenda, e eu quero convidar para que você fique muito atento, porque a carta basicamente é escrita fazendo um paralelo com o contexto da igreja. Jesus se aproveita com as características normais, e isso ele faz com algumas outras igrejas, e eu considero que essa é que historicamente nós temos informações mais ricas de todas para esse paralelo que Jesus faz
sobre a carta que ele emite para a igreja, junto com as verdades que ele imprime nessa carta. Esse contexto ele é riquíssimo de detalhes e mostram as intenções de Jesus nessas linhas. E o título da mensagem de hoje é: Você diz, mas não percebe. Você diz, mas não percebe. Muitas vezes isso acontece quando nós queremos ajudar alguém, né? Fulano, você pensa que é isso, mas não é. Fulano, você diz que faz assim, mas não faz. Fulano, você pensa que você adota e todo mundo olha com tranquilidade essa postura, mas não é assim não, não é assim não. Essa carta, não por acaso, assim como nós fazemos esse aviso somente para quem nós amamos, esse tipo de aviso a gente só faz para quem a gente ama, na maior parte das vezes, né? Essa também é uma carta de amor, onde Jesus escreveu, dizendo para a sua igreja, com muito amor, essas palavras duras. Você diz, mas não percebe. Se você ler o versículo 17, você vai reparar que ele diz exatamente isso, né? Pois dizes, mas nem sabes. É assim que ele se refere. E o primeiro ponto nós conseguimos ver de forma clara já no versículo 15. Acompanhe comigo enquanto nós estivermos falando. Vou sempre pedir a Esté para ficar ligadinha aí e passar para nós. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. É assim que a carta começa, dizendo isso. E qual era o motivo dele escrever isso, né? Qual é a fama por trás, a fama dessa cidade, para Jesus escrever isso para essa cidade? Quando nós olhamos no mapa e nós localizamos a cidade de Laodiceia, a gente vai reparar que as cidades vizinhas delas eram duas: Hierápolis, à esquerda, que era uma cidade conhecida pelas suas fontes de águas termais. Lá as pessoas procuravam ir até Hierápolis para, assim como acontece hoje, né, para curarem as suas doenças, né, as suas águas quentes. Eles iam até as fontes para melhorar, enfim, uma série de propósitos medicinais por trás dessas fontes de águas termais. À direita de Laodiceia estava a cidade de Colossos, que era uma cidade conhecida por suas fontes minerais, de água mineral, aliás, né? Águas que eram consideradas com mais alto índice de qualidade, águas puras e muito geladas, porque essas águas vinham da montanha. Ou seja, Laodiceia era chamada comumente pelas pessoas que era a cidade morna, porque ela não era quente como Hierápolis e nem fria como Colossos. A água de Laodiceia era chamada água comum, a água morna. E aí Jesus faz essa advertência usando justamente esse comparativo. Mas o que Jesus via, na verdade, nessas palavras que ele escreve, é que essa vida morna que Laodiceia vivia, uma vida espiritual morna, na verdade, significava uma indiferença espiritual. Significava uma mornidão na fé, na sua forma de cultuar a Deus, nos propósitos de serem cristãos. Lembrem-se, irmãos, lembrem-se que essa carta ela foi escrita para os crentes daquela igreja. Eu falo isso uma coisa óbvia, mas é bom que nós tenhamos isso de forma bem viva, que não foi escrita para uma instituição, que não foi escrita para uma obra, não foi escrita para paredes, não foi escrita para púlpitos, para adereços, foi escrita para gente igual eu e você. Os crentes da igreja de Laodiceia viviam uma fé morna, uma indiferença na sua fé. E o que isso causava em Jesus? Isso causava asco em Jesus. Isso causava nojo. Isso causava náusea. É isso que Jesus expressa nas linhas da sua carta. Isso me causa náusea. A indiferença de vocês com Deus me causa náusea, a ponto de ter vontade de vomitar.
essa indiferença me faz mal. É isso que diz, vocês não são frios e nem quentes. Essa indiferença espiritual, essa frieza, essa mornidão espiritual de vocês me faz mal. É isso que Jesus está dizendo nessa carta. Depois, no segundo ponto, o primeiro, você diz, mas não percebe. A igreja de Laodiceia se dizia ser agradável a Deus, mas na verdade o que Deus sentia era asco. Se dizia ser agradável, pensava-se ser agradável a Deus. O outro ponto, a igreja de Laodiceia pensava e dizia ser abençoada, uma igreja abençoada. Mas leia comigo o verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. A cidade de Laodiceia era conhecida pela sua riqueza, pelo seu poder econômico. Lá nessa cidade, moravam os homens mais ricos daquela região. Era aquela cidade, aquele local onde concentravam as pessoas mais ricas, que tinham prédios mais luxuosos, que tinham imóveis que chamavam mais atenção. E da mesma forma como acontecia na cidade, como gente comum, assim também acontecia com os crentes da igreja de Éfeso, os crentes de Laodiceia. Os crentes de Laodiceia carregavam no seu coração um espírito de autossuficiência. Os crentes de Laodiceia, eles eram orgulhosos. Por quê? Porque eles tinham sido influenciados pelo modo de vida da própria cidade. Eles eram abastados. Eles tinham tudo o que precisavam. Eles tinham uma vida tranquila. E isso trazia no coração deles uma indiferença para com Deus, porque na cabeça deles, eles tinham tudo o que eles precisavam e mais um pouco. Eles tinham segurança nos seus bens, eles tinham segurança nos seus soldados, eles tinham segurança nos seus imóveis, eles tinham segurança nos seus patrimônios, das suas empresas, nos seus negócios, eles tinham segurança nisso e por isso viravam as costas para Deus, eram indiferentes para essa questão, por essas causas. Os crentes de Laodiceia sofriam com o que nós podemos chamar de prepotência espiritual. Prepotência espiritual. Mas Jesus via que, na verdade, o que existia lá era a maior miséria que um homem pode ter. A maior miséria que um homem pode ter, meu irmão e minha irmã, é uma vida confiante em si mesmo. A maior miséria que um homem pode ter é uma vida confiante no seu bolso, nos seus próprios negócios, no seu emprego, nos seus imóveis, naquilo que ele possui, nas coisas aqui da terra. A maior miséria que um homem pode ter é uma vida distante de Deus. Se você acredita nisso, diga amém. Você diz, mas não percebe. Você diz que é rico, você diz que é abastado, mas na verdade, Laodiceia, na verdade, crente indiferente, você não sabe que você é infeliz. Sim, você é infeliz, você é miserável, você é pobre, você é cego, você é nu. Essa é a carta de Jesus para esse povo. Você diz, mas não percebe. Diz estar no caminho certo, diz estar na rota certa, mas não percebe. Outro ponto interessante também é que Laodiceia era uma cidade conhecida por ser um centro da moda. Óbvio, lá era uma cidade comercial, passavam por ela toda a questão da fabricação de lã, a fabricação de tinturaria para as roupas daquele tempo. Era uma cidade rica e estavam lá os homens mais ricos e poderosos daquela região, os empresários, as pessoas que tinham os melhores imóveis. Então,
naturalmente, não por um acaso, essa cidade também era conhecida como a cidade da moda. A cidade onde tinham as roupas mais finas e mais caras. Lá se produziam os melhores artigos de lã. Além disso também, nessa cidade havia uma conhecida universidade de medicina, onde desenvolvia remédios, óleos medicinais, pomadas e colírios para os olhos. Existia um chamado pó frígio. A cidade de Laodiceia é na Frígia, né? E lá essa universidade da época, né, ela criou esses componentes chamado pó frígio. E a partir desse pó frígio, eles criavam óleos medicinais, pomadas, inclusive colírios. Era um local muito conhecido onde as pessoas buscavam esses medicamentos. E leia comigo o que diz o verso 18. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O que Jesus está falando para Laodiceia é que, em cima das verdades que ela acreditava viver, ele tinha o que, na verdade, eles deveriam buscar. De mim compre ouros refinados, ouro de verdade de mim, do Senhor, aquilo que tem valor para o Senhor. Vestiduras brancas para te vestires, não esses de linho caro, de lã cara que você usa, não. Vestiduras celestiais para os pecados que vocês têm cometido, para que vocês sejam cobertos dessa nudez de vergonha causada pelo pecado. Usem colírios que eu tenho para dar para vocês, para que vocês vejam de fato a situação de vocês, para que vocês vejam de fato a realidade. Vocês dizem ser, mas não são. E após revelar essa situação espiritual da igreja de Laodiceia, Jesus exortou aquela igreja a uma mudança urgente. E é interessante notar essas comparações aqui, né? Perceba nos detalhes a descrição que Jesus faz dessa igreja. A igreja daquela cidade era rica, mas na verdade ela era pobre e miserável. A igreja daquela cidade era uma referência na indústria, nos tecidos, mas estava o quê aos olhos de Jesus? Despida. A igreja, por fim, daquela cidade, ela tinha o melhor remédio para os olhos, mas ela era cega. É isso que Jesus diz nessa carta. E quando a gente lê as cartas de Paulo a Coríntios, a gente vai ver que Paulo entendia essas comparações. Paulo entendia bem sobre a forma, o olhar humano e o olhar divino. 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 9, diz o seguinte, 2 Coríntios 8 e 9: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Paulo entendia que a nossa visão, muitas vezes material, ela podia estar completamente equivocada da visão espiritual. Paulo entendia que muitos heróis que nós lemos aqui nas Sagradas Escrituras foram homens que seriam completamente discriminados, desconsiderados diante do seu povo. Paulo sabia quem era Davi, um homem desprestigiado pela sua própria família e que se tornou o maior rei da história.
Paulo sabia de tantas outras histórias onde Deus conhecia o coração, onde Deus levantava a liderança, onde Deus sabia quem era de fato, onde Deus atuava no improvável. E o próprio Cristo era essa pessoa que, mesmo sendo rico, se fez pobre por amor de cada um de vós. Veja que interessante, né? Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para que, por meio da sua pobreza, nós pudéssemos ser feitos ricos. Interessante isso, né? Paulo sabia que a salvação é o ouro que realmente enriquece a vida de um homem. E a obra da salvação também inclui a justificação, que é a vestimenta branca que cobre e nos torna apresentáveis para Deus, pelos méritos não do nosso coração, mas pelos méritos de Cristo, que derramou um sangue capaz de nos tornar alvos como a neve. Um sangue que é capaz de nos lavar e nos tornar brancos, limpos, apresentáveis diante de Deus. Por fim, a salvação implica ainda em dar visão àqueles que eram cegos. E a igreja de Laodiceia, ela estava cega para o seu próprio pecado. Ela precisava de um colírio contra a cegueira espiritual. Aquela igreja, ela precisava de um remédio eficaz para abrir os olhos, a fim de que ela pudesse enxergar a necessidade e o trono da graça de Deus. Esse tipo de colírio, ele só pode ser encontrado em Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, a igreja de Laodiceia, ela precisava comprar de Cristo a sua salvação. E talvez você estranhe essa frase quando eu digo isso, né? Como assim comprar de Cristo? Existe um detalhe importante na forma como Jesus chamou aqueles crentes a comprarem as coisas que eles precisavam, né? E a igreja de Laodiceia, que pensava ser rica, mas na verdade era miserável e pobre. Então, como é que alguém que é pobre, como é que alguém que é miserável, ela é capaz de comprar ouro, vestes novas, é capaz de comprar remédio? Como é que pode acontecer isso, né? Se Jesus disse que eles não tinham dinheiro para isso, que eles, na verdade, o dinheiro deles não valia nada porque eles eram pobres, miseráveis, cegos e nus, estavam nus. Mas eu quero que você abra comigo o livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Me ajuda aí, Esther, por gentileza. Isaías 55, e nós vamos ler os primeiros versículos desse capítulo. Conseguiu aí, Esther? Isaías 55. Olha o que diz lá. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitarei com finos manjares. Leia comigo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Continuemos no versículo 6, o que diz lá? Vamos juntos? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, o profeta Isaías escreveu isso 700 anos antes de Cristo. Ele escreveu exatamente o que Cristo escreveu ainda mais tarde
através da visão de João. Deus convida os homens a comprar dele sem dinheiro, e o nome disso, meu irmão e minha irmã, é graça. O nome disso é graça. Deus convida a mim e a você, mesmo pobres, miseráveis, cegos, nus, totalmente sujos diante do pecado, por causa do pecado diante de Deus, a buscarmos ao Senhor e comprarmos do Senhor ouro fino, comida para saciar nossa fome pela eternidade, bebida da água viva para que sacie a nossa sede por completo. Isso pode acontecer de que forma? Através da graça do nosso Senhor Jesus. Na sequência do nosso texto, lá em Apocalipse 3 novamente, olha o que ele diz a partir do verso 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apesar de tudo, meu irmão e minha irmã, Jesus amava aquela igreja. Apesar de tudo, Jesus amava aquela igreja. Eu não sei se você já passou por isso, eu tive o privilégio de passar. Muitas vezes, meu pai, ainda em vida, me chamava no canto, eu menino, e falava assim: meu filho, você vai sofrer uma penalidade aqui. Eu vou repreender você. Às vezes, quando eu era mais novo, com uma surra. Quando eu era mais jovem, um pouco mais maduro, com alguma repreensão. E acho que doía muito mais do que os tapas de antes. Essas eram as repreensões do meu pai. E ele falava isso: eu estou disciplinando você porque eu te amo. Da mesma forma, Jesus faz com essa igreja. Apesar de tudo, Jesus amava essa igreja. E quando ele disse isso, ele disse à igreja que estava fazendo o quê? Batendo a porta repetidamente. Ele batia a porta. E se alguém ouvisse a voz, se alguém ouvisse a chamada de Jesus e abrisse essa porta, ele entraria na casa para cear junto com essa família. Esse era um doce convite para a renovação de um relacionamento. Jesus sabia onde era essa casa. Jesus batia na porta dessa casa. Jesus gritava por atenção nessa casa. E o que ele esperava é que essa casa abrisse a porta para que ele pudesse entrar e ter um momento de comunhão e que pudéssemos cear com ele. A igreja de Laodiceia recebeu a carta mais severa por parte de Cristo. E diferente das outras igrejas, essa igreja não tinha nada de elogiável. Porém, o Senhor buscava restaurar essa igreja. Ela, aos olhos de Cristo, tinha um plano maravilhoso para ser vivido. Aos vencedores, veja bem o que ele prometeu, aos vencedores, ele prometeu uma eternidade de comunhão com ele. Aquele que ouve a voz de Cristo, aquele que recebe Jesus em sua casa, também será recebido por ele na glória eterna. Amém, meus irmãos? Aquele que ouve a voz de Cristo, aquele que recebe o Senhor na sua casa, também será recebido por ele na glória eterna.